Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada vida que está aqui nessa noite. Te entrego a minha vida, Pai, o que sou sem a sua presença, o que eu posso falar se o Senhor não falar sobre a minha boca, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e que eu desapareça na sua presença. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nessa noite curar, restaurar, dar um novo rumo para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes da gente começar a desenrolar essa história que o Senhor falou muito no meu coração, nós entramos no mês de janeiro com o nosso devocional, certo? Espero que todos estejam fazendo. Ah, Tamires, eu não tenho a Bíblia 365 que o pastor falou. A Maiara não está aqui hoje, mas ela está vendendo a Bíblia. Você que tem Instagram, olhe lá, ela tem a página da livraria As Palavras de Vida. E antes mesmo da gente começar a fazer o devocional, quando nós começamos eu não tinha essa Bíblia. E no dia 3 de janeiro, o Senhor começou a mexer nas minhas estruturas através do estudo bíblico. Por isso eu digo e repito para você o quão importante é você meditar na palavra do Senhor, você estar perante ao Senhor todos os dias. Não é por uma necessidade, não é por algo que você esteja precisando para que o seu dia corra tudo bem, mas também para que Ele seja a sua direção de todos os dias. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 5, no versículo 15. Amados, eu até estava conversando com o Carlinhos ali antes de começar, lá na tesouraria. Quem está chegando, para quem não me conhece, o meu nome é Tamires. Eu sou uma das líderes dessa casa, sou a tesoureira dessa casa. E visitantes, sejam muito bem-vindos. Que essa palavra seja uma palavra que venha do céu para vocês, assim como vai ser para todos nós. Amém? E o Carlinhos me perguntou, Tata, dá uma alerta de spoiler aí, o que você vai pregar? Eu falei, Carlinhos, vou pregar sobre genealogia. O que você acha? Ele, Jesus! Porque quando a gente começa a fazer o estudo bíblico, a parte um pouco, não tem nada de chato, mas a parte um pouco mais chata, irmãos, é a parte da genealogia. E todo mundo fala assim, nossa, e eu, ano passado, eu quase dormi em cima da Bíblia para poder ler. Porque é muita coisa, vem falando de muita coisa, sobre coisas lá atrás, você fala assim, Jesus, para que isso? Jesus, para que isso? Não fecha a sua Bíblia? Carlinhos, abre para mim Romanos 15, capítulo 4 para mim, por favor. Eu quero te provar
que nada que está na Bíblia é por acaso do Senhor. É algo pontual para nós. Em Romanos 15:14 diz: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que o Senhor quer dizer com isso? O que está no passado faz parte também. Aquilo que o Senhor colocou lá, Ele tem uma intenção. Só que nós queremos pular. Ah, Senhor, eu quero pular na história, na sua história. E o Senhor diz: não tem como você ir na minha história sem conhecer o antepassado, o passado. É necessário você ir lá atrás. E o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: é necessário você ir lá atrás. É necessário você dar um pulo no seu passado. É necessário você dar um pulo lá aonde você quer esquecer. E em 1 Coríntios 10:11, eu estou dando essa pincelada, irmãos, para você poder entender por que o Senhor trouxe essa palavra essa noite. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Foi, né? Foi, não foi, Carlinhos? O que o Senhor quer dizer ali? Por isso, aquele que pensa estar de pé, que não caia. Essas coisas, amados, aconteceram tanto para poder nos mostrar coisas boas, tanto para nos mostrar coisas ruins. Tanto exemplos bons, porque nós queremos, dentro da Bíblia, olhar só os exemplos bons. Ah, eu quero ser como Noé. Ah, eu quero ser como Abraão, que foram homens errantes como nós somos. Mas aí quando o Senhor fala na mulher de Ló, que olhou para trás, uma desobediência, eu não preciso ler isso, eu não sou desobediente. Mas o Senhor nos adverte, e isso aconteceram para nós, para que nós passamos a andar em correção, em direção. Então, se você não lê a Bíblia, não tem como você saber o que é o certo e o que é errado. Pode voltar lá em Gênesis, Carlinhos, para mim, por favor. Gênesis 5, do 15 ao 24, que diz: Malalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Malalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Amados, antes de começarmos, eu queria te contar quem foi Enoque. Enoque, ele não é muito conhecido, não é uma pessoa que tem tanta coisa a se falar dentro da Bíblia. Enoque, ele vem pincelando na Bíblia, e Enoque, ele foi um membro da 7ª geração de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Só que ele foi bisavô de Noé. Guarda isso. E quando o Senhor, eu falei assim: Jesus, tem algo diferente nessa geração. Tem algo diferente que o Senhor quer falar para mim e eu quero saber.
E o Senhor começou a falar comigo, filha, primeiro ponto, geração. Amados, eu não sei como que foi a sua vida, eu não sei como foi o seu pai, eu não sei como foi a sua mãe, eu não sei como foi a sua criação, mas a partir do momento que você conhece o Senhor, tudo muda. A sua geração poderia estar fadada a dar tudo errado, porém o Senhor te diz essa noite você me conheceu. Você me conheceu há 10 anos atrás. Você me conheceu há 15 anos atrás. Então, a partir daí, a sua geração mudou. Não ande como fosse uma geração do passado. Porque quantas e quantas pessoas falam assim: pastora Tamires, pastor, eu faço isso porque meu pai não me deu amor. Eu faço isso porque eu não fui compreendida no passado. E o Senhor diz para você: acabou as suas desculpas, porque a sua geração, ela foi marcada por mim, o Senhor teu Deus. Não tem o porquê de você ficar olhando para uma geração do passado e querendo trazer para o presente. O Senhor diz: para de dar desculpas. Ai, Tamires, mas eu não sou uma boa esposa, porque lá atrás a minha tia não ficou casada, minha mãe não ficou casada, eu sou casada, mas eu quero me separar. E o Senhor diz para você essa noite: está reclamando do quê? Vamos puxar para trás, amados. Como você está sendo uma boa esposa? Como você está sendo um bom marido? Aí você quer colocar a culpa na sua descendência por conta de culpa sua? A sua descendência ficou para trás. E quando a gente começa a entender que a nossa descendência ficou para trás, a gente começa a olhar a descendência antes do pai de Enoque. Eles cresceram, eles nasceram, eles cresceram, eles geravam, eles viviam, eles morriam. Simples. Nasceu, cresceu, desenvolveu, teve filhos e filhas, porque o Senhor ali diz que eles geraram filhos e filhas. O Senhor, ele teve colocou um ponto para você entender que você pode gerar, mas você pode não se tornar. Então, quantas e quantas vezes as pessoas geram, mas as pessoas não se tornam. E o Senhor falou muito, muito no meu coração, filha: antes de você ser, você precisa se tornar. Antes de você querer ser qualquer coisa, se torne na minha presença. E ali, a família de Enoque, ela foi uma família geradora. Gerou filhos e filhas. Viveram mais de 900 anos. Está ali. Viveram muitos anos. Se você colocar lá no começo, Adão, ele viveu 930 anos, amados. Aí eu te pergunto: por que será que Enoque viveu tão pouco? Por quê? Porque eu comecei a me perguntar: Senhor, todo mundo que só te conheceu de ouvir falar, viveu por muitos anos. 930, 800 e qualquer coisa. É só você pegar. É porque eu não peguei tudo para não ficar cansativa a nossa leitura. Mas lá tá falando tudo. Viveram 800, 890, 930, mais de 900 anos. Mas por que quando chegou em Enoque, que andou com Deus, ele viveu 65 anos, gerou Matusalém, depois viveu mais 300 anos, ou seja, ele viveu 365 anos. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei: Senhor, por quê? E o Senhor fala: quando você entra na minha presença, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Então, quando a descendência de Enoque, ela gerou, e eles viveram por muitos anos, porque não tinha o porquê do Senhor recolher. Sem intimidade, sem relacionamento, sem o Senhor ter uma vontade de te ter perto, diferente de Enoque, porque Enoque, ele foi diferente na geração dele. Então, quando Enoque ele começou a andar com Deus, ele gerou, amados.
Ele gerou Matusalém, que foi um dos homens mais velhos do mundo. Ele gerou. Enoque cresceu. Enoque gerou. Enoque viveu. Mas Enoque não morreu. Como assim, Tamires? Não diz que Enoque morreu, amados. Enoque simplesmente não foi mais visto. Por quê? Porque Deus o levou para junto de si. Você tem noção de como é ser diferente na presença de Deus? É você não se importar com o ministério. É você não se importar com aparecer. É você viver a sua presença com Ele. É você olhar e falar: Senhor, nada do que o mundo quer me trazer é suficiente do que a sua presença. O mundo não tem o poder de tirar aquilo que o Senhor gerou. Porém, o Senhor, Ele quer um relacionamento mais profundo. E quando veio esse tempo que os nossos pastores estão viajando, vieram muitas pregações, o Senhor foi colocando um pouquinho de cada pregação no meu coração. E a última pregação, a Paulinha disse sobre um coração voluntário. E Enoque, ele teve um coração voluntário. Porque ele não se importou com a descendência dele. Ele não se importou com o que os outros fizeram. Ele se importou em conhecer a Deus. Ele quis andar com Deus. Amados, o significado de andar não é o significado de ficar parado. Então o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: chega de ficar parado. Chega de ficar só lendo uma partezinha, uma outra partezinha, de orar para mim e cair no sono. Eu quero ter intimidade com você. Eu quero te conhecer. Muito mais do que nós conhecermos a Deus, é Ele nos conhecer. Tamires, mas o Senhor já nos conhece. Mas o Senhor, Ele quer que nós possamos abrir a nossa boca e falar: Senhor, eu não sou nada. Faz algo por mim. Me transforma, me restaura. Coloca o seu coração no meu. Eu estou disposta. Que essa noite, amados, nós possamos estar dispostos na presença do Senhor. O Senhor, Ele não conta com pessoas que querem retroceder. Por isso que a palavra do Senhor sempre diz: seja forte e corajoso. Mas não forte e ficar forte, ir para a academia para malhar, mas resistir, é prosseguir. E o coração voluntário, amados, ele vem muito de acordo com o que Enoque viveu, com aquilo que Enoque se tornou. Tamires, mas não fala muito dele. Precisa mais? Enoque andou com Deus. Se eu pudesse resumir essa passagem, essa pregação, eu ia falar: Enoque andou com Deus. Só que tanto o Enoque, ele foi tão afetado por Deus que ele não morreu, amados. Ele não precisou ser sepultado. Ele não precisou ninguém chorando em cima dele. Ele simplesmente foi tomado para Deus. Aí eu te pergunto: qual é o prazer que o Senhor tem na nossa vida? Ou será que nós somente estamos usando o Senhor como uma moeda de troca? Senhor, faça alguma coisa para mim que eu faço por você. Faz, filho, o que você faz? Ah, Jesus, eu tenho uma voz bonita, dá para cantar. Ah, Jesus, eu sou muito receptivo, uma pessoa muito receptiva. Eu posso receber os seus irmãos, os seus filhos no seu lugar. Senhor, eu tenho uma palavra boa, deixa eu pregar. E o Senhor diz: não é sobre ser, é sobre se tornar. E o Senhor todos os dias, Ele está falando: vem, vem. E quanto mais o Senhor fala vem, mais nós nos distanciamos dele. Enoque, amado, o significado do nome Enoque significa dedicado. Você sabe o que é ser dedicado? Sei, no meu serviço, ó, bato o ponto certinho.
Não tenho problema, meu patrão olha para mim e me fala como se eu fosse um dos melhores funcionários. Amém. E para Deus, você se tornou o quê? E o Senhor, o que o Senhor pode falar de você? O que o Senhor ele tem para falar de você, amados? Porque quando Enoque, ele veio de uma descendência aonde só gerava, Enoque ele andou. E quando diz andar, não significa somente estar do lado dele. Significa dar uma resposta por estar do lado dele. Então, amados, essa noite é uma noite que o Senhor quer resposta de você. É resposta do seu coração. É resposta daquilo que o Senhor já falou, faça. É resposta de algo que você já ouviu e o Senhor já mandou você fazer e você não fez. É resposta de algo que o Senhor já colocou no seu coração há tanto tempo atrás e você ainda nunca fez. E muito mais do que Enoque estar com ele, porque na palavra de Deus só diz que Enoque andou com Deus, mas não diz que Deus andou com Enoque. Porque não precisa. Todas as vezes que você anda com Deus, automaticamente Ele está com você. Não precisa abrir a sua palavra, a sua Bíblia, mas em Tiago, capítulo 8, a palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purifica os corações. O Senhor não te quer de qualquer jeito. O Senhor aceita que você chegue aqui de qualquer jeito. Porque Ele tem o poder de te restaurar, Ele tem o poder de te curar. Mas quando o Senhor fala, se achegue a mim, mas primeiro depois Ele fala, purifica. Purifica as suas mãos e purifica o seu coração. Porque o seu coração, como a Paulinha falou, um coração que ele é doador, não tem como ter interesse. Não pode existir um coração aonde ele se dobra duas vezes. Ele se dobra por Jesus, mas ele também se dobra pelos seus interesses. Eu quero estar na presença de Deus, mas eu só vou para a presença de Deus se eu louvar. Se não me colocarem para louvar, eu vou sair da igreja. Ué, o coração dobrado duas vezes, o coração que está se dividindo. O Senhor, Ele não precisa disso. O Senhor, Ele só quer um coração que se achegue a Ele. Porque todas as vezes que Enoque, ele se achegava a Deus, algo diferente acontecia. Algo diferente era gerado. Mas não era gerado para os outros, não. Era gerado para a próxima descendência dele e era gerado para ele. Ao ponto que ele crescia em graça, em conhecimento, e ele foi levado por Deus. Talvez nós estamos entrando na igreja, talvez nós estamos reconhecendo os irmãos, talvez nós estamos querendo ter relacionamento com líderes por causa de um lugar. Eu quero estar nesse lugar, Tamires, mas eu preciso estar nesse lugar. Eu preciso respirar um ministério. Eu preciso ser alguma coisa. Ei, amados, para que o Senhor te chamou? Se for para te usar, Ele usa uma mula. Ele não precisa te usar. Por isso que quando o Carlinhos, um dia conversando com o Carlinhos, falou comigo que tem pavor da música: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Para quê? Ele pode usar uma mula para falar com você. Se Deus está te usando, mas não está gerando em você, você está sendo uma mula na presença de Deus. Se você quer tanto um ministério, se você quer tanto um lugar, você está sendo usado, mas Deus não quer te usar. Então por isso que tem louvores, tem coisas que a gente precisa perceber. Senhor, será que realmente o Senhor quer me usar somente? Ou o Senhor quer me ter como o Senhor teve Enoque?
Amados, antes de gerar, você precisa ser gerado. Gerado como, Tamires? Sabe quando ninguém te vê dentro da igreja? Você está lá varrendo, está fazendo as suas coisas, está na sua oração. E ninguém está te vendo. O pastor nunca te dá oportunidade. O líder de louvor nunca te dá oportunidade. O seu líder direto de ministério não te dá nenhuma oportunidade. E o Senhor diz para você essa noite: é nesse lugar que eu quero que você esteja. Para você não gerar como a descendência de Enoque, mas sim você gerar como Enoque gerou para mim. Porque, amados, mais para frente você vai ver que Enoque foi o bisavô de Noé. E Noé andou com Deus. No meio de um mundo, no meio de pessoas que o Senhor falou: eu vou exterminar, a palavra do Senhor diz. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 8 e 9 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ei, você não está entendendo. Você, a partir da sua geração, algo precisa ser gerado nos seus filhos. Algo precisa ser gerado na sua casa. Antes de você querer aparecer dentro da igreja, apareça para a sua casa. Apareça para os seus filhos. Apareça para quem está do seu lado. Não é querer aparecer para o líder. Está vendo, eu estou fazendo. Está vendo, eu estou gerando. E a sua casa está em plena miséria. O Senhor não te chamou para ser miséria dentro de casa. O Senhor te chamou para gerar dentro de casa, para depois ser gerado fora. O que adianta, amados? Vim louvar, vim cantar, vim dançar, vim pregar, e na hora que sai o seu testemunho não é de nada do que você faz aqui? Porque aonde ninguém está te vendo, é aonde Deus está te vendo. Por isso que a palavra de Deus fala: vá para o teu quarto. Teu quarto aonde? Na tua casa. Tranque a porta. Intimidade com Deus. No seu quarto ninguém entra. Não é qualquer pessoa que entra dentro do seu quarto. Eu não deixo qualquer pessoa deitar na minha cama. Ou seja, só entra quem é íntimo de você. Só o meu marido deita na nossa cama. Meu filho. Se não tem intimidade e não tem relacionamento, como é que o Senhor... Porque Ele fala: entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai que está em secreto. Deus, Ele não está só aqui não, amados. Deus está lá. E tudo que você está fazendo lá, Deus está te vendo. Está dançando aqui, mas está ouvindo funk em casa. Está louvando aqui, mas gosta de um pagodinho. Está aqui falando do Senhor, mas quando sai fala do irmão. E aí? O que você quer servir? O Senhor, Ele diz: quem está no meio, o nosso próprio pastor já disse, amados. Ele já contou uma história que aonde estava, eu falei isso para o meu filho em casa. Eu dei essa palavra para o meu filho em casa. Porque o inimigo, ele está no meio. E a pessoa estava ali. E os anjos estão assim: desce, vem, tem coisa boa aqui para você. E o diabo lá, parado. E perguntaram para ele: por que você não chama ele para estar aqui? Porque já que ele está no meio, ele está para mim. Se você está no meio termo, amados, você não está nem na igreja, mas você está com o pé quase 90% no inferno. A sua geração, ela não depende de mim, ela não depende de pastor, ela depende de você. Você foi levantado, você foi chamado, você foi colocado como coluna. Tamires, mas está doendo. Tamires, mas eu não estou entendendo. Quem disse que é para você entender? Deus mandou você obedecer. Mães que se curvam aos filhos,
dançando funk, mães se curvam os filhos, falando que não querem ir na igreja, mães que se curvam os filhos, que não querem saber de Deus. Ou quer dizer que você só tem uma palavra aqui para a igreja, para a irmã que você conhece que está mais ou menos, mas dentro da sua casa você não tem palavra alguma para dar? Aí quer ser gerado como, amados? Quer gerar o quê? Aí entra, olha para o filho e fala assim: mas não foi isso que eu te ensinei. Mas você não me ensinou nada. E quando, amados, as coisas batem à sua porta, o que você faz? Eu normalmente nunca venho com uma palavra de amor. É muito difícil. Porque o Senhor, Ele vem me corrigir para depois corrigir as pessoas. Porque é muito fácil, né? Falar assim: tá, mas o que você está falando? Você não conhece nada da minha vida. Não conheço mesmo não, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe onde você esteve. O Senhor sabe onde você andou. O Senhor sabe aonde você colocou os seus pés. E depois você vem para a igreja para poder dançar. Depois você vem para a igreja para poder louvar. Aonde que está a sua dependência em Deus? Aonde está você escolher? Porque o Senhor, Ele diz: escolha a bênção e a maldição. Escolha a vida e a morte. E Ele ainda te dá uma alerta de spoiler: escolha a vida, para que vivas bem. Amados, deixa eu te perguntar: se Deus, Ele manda você escolher, a escolha é dele ou é sua? Não é uma noite para a gente sair daqui: ai Jesus, o Senhor falou tanto comigo. Ai Jesus, o que eu preciso melhorar? Ai Jesus, eu quero. Se eu estava pensando em abandonar tudo, eu tomei 2 tapas na minha cara e agora eu volto para a sua presença. O Senhor não chamou fracos, o Senhor chamou pessoas fortes. E se você se sente fraco, você não conheceu o Deus que é forte. Se Enoque andou com Deus, amados, Enoque não andou porque ele era o preferido, não. Enoque preferiu a Deus, é diferente. Enoque preferiu estar com Deus. Enoque preferiu conhecer a Deus. Aqueles filhos que são preferidos são aqueles que escolhem a Deus. Não tem como nós querermos algo de Deus, sendo que nós não damos nada para Ele. Só procuramos a Deus, como a nossa pastora Samanta fala: abraça Jesus e vem mexendo nos bolsos para saber qual que é a próxima bênção que Ele vai te dar. E a maioria das vezes, quando recebem a bênção, somem da igreja. E o Senhor diz: então você está como a sua geração. Tamires, mas você não conhece a minha geração. A minha mãe era prostituta, o meu pai era do mundo. Nossa, todo mundo olha para mim e diz que vai dar tudo errado. O meu pai era espírita, minha mãe era espírita. Amados, Deus não está nem preocupado com isso. Porque através da sua vida você pode restaurar a sua descendência para frente e para trás. Só que muitas das vezes nós não queremos ser a coluna. Nós não queremos andar com Deus, porque andar com Deus exige sabedoria, entendimento, relacionamento. Nós só queremos ter um status. Nós só queremos estar perto dele quando algo de bom acontece. Mas quando acontece algo de ruim, meu irmão, você começa a falar: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus só olha para todo mundo, olha o irmão prosperando. Ei, amados, o Senhor não está procurando pessoas que venham murmurar na presença dele, não. Tá tudo bem? Glória a Deus. Tá tudo mal? Glória a Deus. Tem dinheiro? Glória a Deus. Falta dinheiro? Glória a Deus. Aqui não diz muita coisa sobre o restante da vida de Enoque. Só que diz que ele andou com Deus. Só que a nossa caminhada com Deus, ela nos requer algo diferente. Por isso que Enoque entrou na genealogia dele diferente. E gerou Noé, que era diferente. Ele foi bisavô de um homem que salvou a família dele do dilúvio. E aí eu te pergunto: o que você está fazendo para salvar a sua casa? O que você está fazendo para salvar a sua família?
Deus deu uma palavra para Noé: faz isso, com tal tamanho, constrói, põe 2 em 2, faz. Noé não ficou perguntando. Noé fez. Enquanto todo mundo xingava ele, todo mundo chamava ele de louco, todo mundo falava: você está ficando louco, por que você está fazendo isso? Escutando coisas demais que o mundo está oferecendo. Aí quer parar. Aí eu te pergunto, se Noé parasse, porque aqui diz que a Bíblia, que o Senhor achou graça em Noé. Por que será que Deus achou graça em Noé? Porque Noé viveu o tempo dele para trás na perdição? Ou porque Deus chamou ele porque ele foi diferente na geração dele? Porque diz aqui, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Ou seja, para trás também estava danado. A geração dele estava perdida. E o Senhor disse: vou destruir. Mas tem uma pessoa ali que é digna que eu faça algo por ela. E o Senhor diz: se você está aqui, o Senhor fala para você: você é digno. Eu quero restaurar sua casa, eu quero restaurar sua família, eu quero restaurar o seu lar, eu quero restaurar sua descendência. Amados, eu vim de uma família que aos olhos, família espírita, que aos olhos meu pai e minha mãe viviam mais vindo e voltando no relacionamento deles. E quando eu me casei, eu tive que ouvir da minha madrinha ela virar e falar assim: não te dou 1 ano para você estar casado. Por quê? Minha família, minha irmã aprontava, eu ia para baile, minha irmã ia para baile, tudo doida, caçando tumulto com os outros na rua, brigando com os outros na rua. Não te dou 1 ano. Mas eu não sabia, mas o Senhor sabia que lá na frente o Senhor iria colocar uma pessoa que me trouxesse para a presença dele. E quando eu conheci a coluna, o Senhor mudou toda a estrutura. E para a honra e glória do Senhor, amados, eu sou casada há 14 anos. Para quem ia ficar casado 1 ano, eu sou casada há 14. Estou com meu marido há 16. Então eu te pergunto, vale mais a palavra do homem ou vale mais a palavra de Deus? Quando você tem um encontro com Deus, tudo na sua vida é necessário que mude. O seu olhar precisa mudar, a sua descendência precisa mudar, a sua estrutura precisa mudar, porque nada são flores na presença de Deus. O Gabriel, ele começou abrindo a Santa Ceia dizendo sobre isso, porque ninguém quer falar dos dias maus. Todo mundo quer levantar a mão e falar: o Senhor esteve comigo, eu ganhei um carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mostrar que o Senhor está com você nos momentos bons. Mas ninguém vem aqui falar assim: eu estou passando pelo vale, mas eu sei que o Senhor está comigo. Por quê? Todo mundo quer exaltar aquilo de bom que Deus faz, mas aquilo de ruim que Deus proporciona por um propósito também é bom. É bom para mim. É bom para minha família. É bom para o próximo que o Senhor vai usar, que você vai dar o seu testemunho. Às vezes a gente acha que a vida, as coisas acontecem de qualquer jeito. E não acontece de qualquer jeito. A sua geração para trás, talvez todo mundo já tenha morrido. Talvez não tenha como restaurar. Mas a sua descendência para frente, a sua descendência para frente não está fadada. É hora, amados, de nós restaurarmos os nossos lares. É hora de nós restaurarmos o nosso relacionamento com Deus. O Senhor nos chama para um relacionamento profundo, intenso e constante. Às vezes nós não somos nem intensos, nem constantes e nem profundos. Porque quando a maré vem, quando a dificuldade vem, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um copo de cerveja. Deixa eu relaxar, porque a cerveja vai me relaxar. Só que
quer coisa melhor para você estar relaxado, se você abrir a Bíblia e falar, eu estou contigo. Para quê? Para que as coisas do mundo te chamam tanta atenção? Elas têm o poder de te trazer mais para perto do que Deus. Enoque, ele foi diferente na descendência dele. Enoque, ele quis ser diferente na descendência dele. Porém, Enoque, ele decidiu ser diferente. E Enoque gerou e foi bisavô de Noé, que também foi visto com os bons olhos a Deus. Que nessa noite nós não possamos pensar em nada, olhar para nada, olhar somente para o foco. Porque o Senhor, Ele é o nosso foco. E todas as vezes que nós olhamos muito para o nosso fazer, para o nosso querer, para o nosso transformar, para o nosso gerar, nosso, não de Deus, a gente começa a se paralisar. Porque quando o Senhor ele fala seja gerado primeiro, é porque muitas das vezes a gente só quer estar na presença de Deus, só quer estar fazendo algo para Deus. Mas se Deus pede, filha, dai-me o teu coração. O Senhor não está procurando pessoas para poder fazer trabalho. O Senhor está procurando pessoas que estão dispostas a dar o coração, a dar tudo para Ele. E eu te pergunto essa noite, o que você está dando para Deus? O que o Senhor está gerando em você? Aonde está o seu coração? Aonde está a palavra que Ele lançou sobre a sua vida? Tamires, mas eu não vejo nada acontecer. Tamires, mas está tudo parado. Está parado porque você está parado. Porque quando nós geramos para Deus, amados, nós não geramos algo para nós. Nós geramos algo para Ele. Às vezes o Senhor olha e fala assim, vai na casa de fulano, vai dar uma palavra para fulano. Não, mas eu quero ser uma pastora que está aqui em cima. Eu quero ser igual a Tamires que está pregando ali. Se Deus não estiver. Os instrumentos não são nada se Deus não estiver. A sua voz não é nada se Deus não estiver. Porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque não é Deus quem nos escolhe, nós que escolhemos a Deus. São as nossas atitudes que nos levam a um lugar superior. Então, às vezes, tem pessoas que estão gerando muito rápido, porque elas estão vivendo tão intensamente para Deus, que Deus está se achegando a ela. A pessoa olha para aquela palavra de Tiago e fala, epa, deixa eu me achegar a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai se achegar a mim. Às vezes a gente começa a ler a Bíblia, às vezes a gente começa o nosso devocional, e de repente você está lá. Põe o Netflix para você ver se você não acorda 2 tempos. Eu fiz esse teste, amados. Eu fiz esse teste no ano passado, quando eu estava lendo essa genealogia. Aí o que eu fiz? Falei, vou pegar Satanás de jeito. Aí começava a cochilar, e eu ligava o nosso coisa lá, colocava a série que a gente gosta de ver. Passava 2 segundos e já não estava mais com sono. Eu desligava e continuava. Por quê? Não é sobre mim, não é sobre a minha resistência. É chamar aquele que pode resolver. Se todas as vezes que nós começamos a fazer algo para Deus, o inimigo começa a colocar empecilho. Você faz coisa para Deus, o inimigo começa a colocar empecilho. Primeira coisa, você pode ter certeza que você está no lugar certo. Segunda coisa, você não pode parar. Você viveu um processo. Eu ainda, em nome de Jesus, vou dar esse testemunho. Quando você começa um processo e você para nesse processo, as pessoas olham e falam assim, eu te avisei que não era para você começar. Mas quando você vê a mão de Deus, você começa a falar assim, vou desistir. Aí o Senhor traz pessoas. Não desista, continua, vai avante. E é a mesma coisa na presença de Deus.
Se você começa a abrir a sua boca, porque existem pessoas que estão dentro da igreja, estão morrendo espiritualmente e não abrem a sua boca para pedir ajuda. Preferem morrer, preferem desaparecer da igreja. E quando você vê no estado da pessoa, a pessoa está lá no mundo, está dançando, está rebolando, mas fala assim: mas o que aconteceu? Você estava tão bem na igreja, eu estava tão desanimado. A pessoa nem abre a boca para falar, amados. O socorro vem de Deus, mas Deus, Ele usa pessoas para te socorrer. Deus usa pessoas específicas para dar uma palavra. Deus usa pessoas que às vezes a gente espera assim: manda fulano, Jesus. Isso já aconteceu comigo, manda fulano, Jesus, para poder testificar aquilo que o Senhor diz. Aí vem uma pessoa do seu lado, segura sua mão e fala: eu não sei se vai fazer sentido para você não, tá? Mas Deus manda te falar isso, isso e isso. É do jeito que você quer? É do jeito que Ele quer? E amados, a sua geração, se você acha que a sua geração vai estar tudo errado, o Senhor te convida a essa noite você ser diferente. Senhor, eu estou aqui, eu estou recebendo essa palavra, eu não vou sair daqui e permitir que o inimigo tome a minha bênção ali. Essa palavra, amados, é uma palavra onde é uma pequena semente. Aí você decide qual que é o seu estado do seu coração. Em nome de Jesus, que tenha todos os corações estejam férteis para ouvir essa palavra. Gerações corrompidas, nunca mais. Gerações que estão paradas, nunca mais. Ao mesmo tempo que a gente olha para Enoque e a gente vê ele andando com Deus, a gente vê que ele esteve com Deus. Mas aí eu pergunto para você: o que Deus está fazendo com você? O que Deus está mexendo em você? Porque Enoque, ele viveu pouco pela descendência dele, mas ele viveu o suficiente para Deus não querer ele viver mais na terra, mas levar ele para o céu. O tempo que você perdeu não interessa. Interessa o que você vai fazer a partir de hoje, com essa palavra que o Senhor está te dando. Tamires, eu decido hoje, essa noite eu decido ser diferente. Eu decido mostrar para o Senhor o que eu quero. Eu decido ser diferente na minha geração. Porque hoje em dia a gente olha para gerações, filhos nossos, que mesmo com o pai e a mãe na igreja, eles saem da presença. Porque nós somos referência para eles. Mas os pais falam assim: porque a palavra de Deus fala, né? Que ele vai, mas o Senhor vai cuidar, ele vai voltar. Não é assim, amados. Não é assim. Abra comigo a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Enoque, ele em Gênesis se falou pouco dele, mas em Hebreus diz: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Como pode um ser, uma pessoa de carne e osso como eu e você, eles conseguir agradar a Deus? Eu quero saber. E eu comecei a falar: Senhor, eu preciso saber. Eu preciso saber. E o Senhor me levou lá em Romanos capítulo 14, versículo 18, que diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. O que o Senhor está dizendo? Você pode servir a Cristo. Você não pode agradar um homem e servir a Deus. Não tem como você agradar, ser agradável e você pode ser agradável para Deus
e ser aprovado pelos homens, porque é automático. Mas não tem como você agradar os homens e ser aprovado a Deus. A não ser que você venha por obediência de Deus e Deus fale, obedeça. Mas, com toda a consequência que existe, não tem como você ser aprovado pelos homens e agradar a Deus. Não bate, irmãos. Não bate. Para você agradar a Deus, muitos homens vão se voltar contra você. Muitos homens vão dizer para você que Deus é esse que você serve. Mas a sua recompensa não é aqui na terra. A sua recompensa, ela é lá no céu. E todas as vezes que a gente começa a colocar um coração agradável a Deus, amados, eu te convido a começar a ser agradável a Deus, para ver se vai ter alguém que não vai começar a te perseguir, que não vai começar a querer te humilhar, que não vai começar a querer levantar umas palavrinhas para você. Aí depende do velho homem, né? Vou voltar ao velho homem, vou mostrar a minha força, ou você vai falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu estou sendo agradável ao Senhor. Quando você decide agradar a Deus, amados, não tem como você olhar para o homem e o homem te aprovar. O homem sempre vai te reprovar. O homem, ele vai olhar para você e falar assim, tá demais, tá se achando a última Coca-Cola do deserto. Por quê? As pessoas tendem a olhar para nós e falar assim, é santo demais, se acha demais, acha que é alguma coisa na minha presença. Mas aqueles que decidem agradar a Deus não olham para o homem, não olha para o que o homem tem para falar, não se preocupa com aquilo que o homem vai falar de você. Porque a palavra do Senhor fala, fique quieto todo homem e fale a Deus. Às vezes a gente quer gritar demais e o Senhor está falando, baixa sua bola, porque eu sou o seu Deus na sua vida. A gente grita demais, amados. A gente quer chamar atenção demais. Às vezes nós estamos com tão intensidade. E isso eu vou te falar que pode acontecer dentro da igreja, tá? Tá intenso demais na presença de Deus. Aí vira o irmãozinho e fala assim, tá gritando por quê? Jesus não é surdo não, irmão. Ninguém viveu o que você vive. Ninguém passou pelo que você passou. Ninguém vai ter a intensidade que você tem, porque cada um é medido de uma forma, amados. Eu sou medido de uma forma, o meu marido é medido de outra. E o dia que eu falei com ele assim, pô, César, meu filho, você grita pra caramba, hein? Ele falou assim, porque lá no mundo eu gritava demais pra tocar, Tamires. Se eu não tive isso, por que eu tenho que julgar? Seja agradável para Deus. E o homem que se conserte com ele, porque você não tem nada a ver com isso. Por isso que existem tantas pessoas que querem se matar. Por isso que existem tantas pessoas que querem manipular outra, que querem pegar a pessoa e fazer com que ela entenda. Por quê? Porque a pessoa, ela chega tanto ao tempo dentro da cabeça dela de que ela não é nada, de que é isso, que ela aquilo, que ela está olhando muito para o homem. E quando ela olha demais para o homem, ela esquece daquele que nos colocou na terra, que nos gerou, que nos transformou, que pode fazer algo que ninguém pode fazer. Seu marido não pode fazer, sua mulher não pode fazer, seus filhos não podem fazer. E muitas das vezes nós tiramos Deus do lugar dele, do nosso coração, e colocamos a nossa família, porque ele é mais importante. Agradar a Deus, amados, é você virar para o seu marido e falar, problema é teu se você não está indo, eu vou. Agradar a Deus é olhar para a sua irmã e falar assim, problema se você está achando que eu estou careta. O meu lugar está garantido, o seu, irmão, vão correr atrás. É olhar para as perseguições. Estava conversando com a Tainara esse dia, a Tainara falou assim,
Amiga, se agora a pessoa não está aguentando essa perseguição, imagina quando vier a perseguição que o Gabriel falou. A gente não aguenta. Se a perseguição pequena de uma pessoa que é tão carnal quanto nós tem o poder de te parar, Deus não tem lugar para te restaurar. A restauração, amados, não vem de um querer. A restauração, ela vem de uma decisão. Eu decidi ser restaurada. Eu quero ser restaurada. Tá, me diz, o que eu vou fazer com isso? Começa a andar como Enoque. Enoque, ele andou com Deus. Enoque, ele foi gerado por Deus. Gerar quer dizer, tu vai sofrer. A gente tem ali a Tayane que veio aqui orar por mim. Amados, ela está gerando. Aquele gerar, ele gera um desconforto. Ele gera dores. A mulher não dorme, vai crescer na barriga. Aquilo ali vai gerando. Mas o gerar, depois que a Tayla sair, vai gerar uma alegria nela. Porque é algo que ela está esperando há 9 meses. Então o Senhor diz para você essa noite: está doendo? Está quebrando você? Está te massacrando? Fica feliz. Porque quando nascer... quando nascer, vai nascer o seu filho da promessa. Eu não estou dizendo uma promessinha pequena. Eu estou dizendo de uma geração que uma geração que está doendo. Você está gerando, está doendo. Você está gemendo. Você está falando: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou sendo espremida. Jesus, eu não aguento mais. O Senhor só diz: anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. E o Senhor não fala mais nada. Aí as pessoas falam assim: o Senhor está quieto. O Senhor não está me dizendo nada. O Senhor só fala: filha, anda comigo. O andar, amados, não é que quer dizer que você vai estar ali, ó, igual você está com seu marido, de braço dado. Não. O andar é o Senhor falar: dá um passo, para, espera, dá outro passo, para, prossiga, dá mais 10 passos, filha. Agora você senta e espera. Quanto tempo, Jesus, eu vou esperar? Eu estou esperando há 5 anos a minha promessa, Jesus. Quanto tempo, Jesus, mais eu vou esperar? Quanto tempo mais está doendo? E o Senhor fala: fica sentada aí. Está gerando. Jesus, mas está doendo, eu não sei o que fazer, eu quero parar, eu quero desistir. O Senhor fala: anda comigo. Andar não quer dizer que Ele vai falar no seu ouvido o tempo todo, como um amigo que não para de falar. Andar com Jesus, às vezes Ele vai ficar quieto esperando a sua aprovação, você ser aprovado. Essa aprovação foi: para, descansa, toma um fôlego, olha a vista, contempla aquilo que eu fiz, contempla aquilo que eu já fiz. Para de olhar para lá, para frente, aquilo que eu não fiz. Olha aqui. Olha o que eu já fiz para a sua casa. Olha o que eu já fiz pela sua família. Ainda não foi o final, filha, mas senta. Contempla aquilo que eu já fiz na sua vida. Contempla aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. E você não está dando valor por aquilo que eu já coloquei. Olha para aquilo que eu já coloquei, filha. Olha a sua casa restaurada. Olha a sua família restaurada. Olha a casa que eu te dei. Olha o seu relacionamento. Você é outra pessoa. Você sabe conversar. Você não fica dando patada nos outros. Senta. Observa. Observa, contempla. Tá difícil? Contempla. Para você tomar um fôlego para a próxima parada. 5 anos esperando a minha promessa, Jesus. E eu estou sentada contemplando aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero reclamar. Eu não quero murmurar.
Eu não quero olhar para aquilo que o Senhor ainda não fez. E o Senhor diz: eu estou fazendo. Veja os pastos, eles estão tão floridos. Olha o que eu estou fazendo. E você não está dando valor. Você quer o seu lugar lá, ó. Senhor, eu não quero mais saber de esperar. E Enoque andou com Deus. Sabe o que é andar, amados? É você conversar com o seu amado. É você contemplar aquilo que você está vivendo. É a sua intimidade sendo ativada todos os dias. Quando você contempla, você é ativado. Ativado para quê? Para a próxima caminhada. Qual que é a próxima caminhada? Eu não sei, Jesus. E o Senhor diz: não fui eu que te disse, não fui eu que te prometi isso. Está com medo de quê? Está com medo de quê, Tamires? Está com medo de quê? Jesus, eu estou com medo do mês que vem. Jesus, eu não sei o que eu... Calma. Senta. Bebe uma água. Contempla aquilo que eu estou fazendo. E o mais bonito de Enoque, amados, que Enoque ele esperou 65 anos para gerar Matusalém. E depois ele gerou filhos e filhas. Quanto tempo você está esperando em Deus? Anda com Ele, anda com Ele, anda com Ele. Ele só quer, filha, esquece ministério, não se preocupe com ministério. Não se preocupa com ser, se preocupa se tornar. Se torne algo na minha presença, se torne algo para mim, que eu vou te exaltar. O homem não tem poder de te exaltar do mesmo modo que o Senhor. O exaltar do homem muitas vezes é enganoso. Muito bem, Tamires, que pregação. Aí quando desce, fala assim: para que aquilo tudo? Precisava disso? Aí olha para outro irmão e fala assim: se fosse eu tinha outra palavra. Se fosse eu ia falar de outro jeito. Mas o Senhor não está, eu não estou preocupado se você falaria assim ou falaria assado. Eu estou preocupado com aquilo que Deus gerou em mim com essa palavra. Eu estou com essa palavra, amados, não é para poder pregar aqui não. Que eu fiquei sabendo ontem de manhã que eu ia pregar. Eu estou com essa pregação desde o dia 3 de janeiro. E o Senhor está queimando em mim, o Senhor está fazendo um rebuliço. Mas não é um rebuliço para poder fazer para vocês, é para mim. É para mim. Anda comigo, Tamires, que eu vou fazer algo diferente na sua casa. Anda comigo que eu vou fazer algo diferente na sua família. Anda comigo porque eu sou teu Deus e eu quero ter um relacionamento com você. Não é sobre fazer, amados, é sobre andar com Deus. É sobre olhar para Ele e falar: eu não quero mais nada, eu só quero a sua presença, Jesus. É a presença dEle. É só nada mais, nada além de ti, Jesus. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Quero a ti e nada mais, meu Senhor, nada. Só quero a
ti e nada mais, e nada mais, nada além. E pra gente finalizar, eu tenho uma palavra para você que entende que você tá longe do Senhor. Entende que isso tá te rasgando, mas vai te colocar de volta no propósito. Tá te moendo. Você não tá andando com Deus, você está usando a Deus. O Senhor, Ele diz para você em Apocalipse 2:5: lembre-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar de castiçal, e não te arrependeres. Amados, lembra de onde tu caístes. Volta, o seu Pai te chama, volta. Arrependa-te. Senhor, eu estava toda estragada por dentro. Jesus, eu não posso mais viver sem ti. Senhor, essa palavra me rasgou de cima a baixo. Mas eu quero, Senhor, andar contigo. Eu quero ter uma intimidade contigo. Eu quero ter novamente uma relação contigo. Levanta. Fique de pé, amados. Vem aqui para frente. O Senhor te chama. Ora, arrependa-te. Ora, arrependa-te. Volta. O coração que está dobrado querendo ministério, volta. O coração que não quer saber de Deus, mas quer saber de usar as pessoas, volta. O coração aonde não quer mais saber de nada de Deus, volta. O coração que está dobrado para as coisas do mundo, o Senhor diz: volta. Anda comigo, seja como Enoque, porque eu te tomarei para mim. Eu te tomarei para mim. Não é morrer não, amados, fique despreocupado. Não é morrer aqui. É você morrer para você viver algo de Deus na sua vida. Arrependa-te, volta. Arrependa-te. E o Senhor diz para você essa noite: nada mais. Nada mais. Você não precisa de nada mais. Você não precisa de carro. Você não precisa de casa. Você só precisa dele. Você precisa restaurar o seu relacionamento com ele. Você precisa restaurar a sua convivência com ele. Você precisa largar ministério e vir para ele. Abra mão, se for necessário, de ministério para viver aquilo que o Senhor preparou para você. Senhor, se eu tiver que abrir mão de relacionamento, o Senhor está dizendo essa noite: filho, eu já mandei você abrir mão de relacionamento. Abra mão desse relacionamento. Relacionamento está te levando para o inferno junto com a pessoa. Você não tem ainda nada para oferecer a ela. Se restabeleça, cresça, que eu vou fazer por você. Não é nada sobre você, amados. Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Nada mais, nada além de ti, Jesus. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, eu não vim. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti.
és o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais. Nada mais, e nada mais. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, meu Senhor, nada além de ti. Eu só quero. Nada mais, nada além. Nada mais, e nada mais, nada além. Nada além de ti. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos e teus filhos. Por detrás, por diante, meu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, entrada e saída. É contigo. Amém, meus irmãos? Sem perder essa atmosfera de adoração, você se assentasse no seu lugar por mais 10 minutinhos. Eu prometo que eu não vou tirar muito tempo de você. Queria te pedir para você abrir a sua Bíblia em Malaquias 3, versículo 8. E te convidar para ofertar nessa noite, amém? Amém, meu povo? Vamos ofertar? Eita, glória. Então vamos lá. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando ainda
vocês estão me roubando e ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova disso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei... Não precisa não, só até o 10. Gente, eu queria falar com vocês sobre esse versículo. E é um versículo muito conhecido. Todos nós, um dia, alguém que já tem o costume de pregar, já pregou sobre ele, já falou sobre ele no ofertório. Mas um dos erros que a gente comete é justamente focar somente no versículo 8 ao 10 de Malaquias. Se você for ler os 4 capítulos de Malaquias, o Senhor ele não está tratando somente de oferta. O Senhor fala sobre 3 pontos específicos. Ele fala sobre honra a Deus, ele fala sobre dízimos e ofertas, e ele fala sobre casamento. O Senhor ele levanta o profeta Malaquias para um povo, repreender um povo que havia se afastado de Deus por achar que o Senhor não estava com ele, por não ver muitas vezes a concretização de algumas promessas. O povo que hoje da região é chamado de Palestina e que também era as terras de Judá, ainda continuava sendo uma província de periferia diante de um império glorioso persa. Eles ainda estavam esperando que o Senhor se apresentasse com glória no seu templo, assim como lá em Salmo 68 diz. E eles começaram a ficar desestimulados por não verem o cumprimento da promessa de Deus. E isso fez com que eles lidassem com o culto a Deus de uma forma somente ritualística. Eles perderam o coração naquilo que eles faziam para Deus. E isso começou a não só afetar eles na sua caminhada com Deus, mas não somente na questão ritualística de dízimos e ofertas que não tinham mais o coração do povo, mas até mesmo nos seus casamentos. É possível pensar que em muitos casamentos, aquilo que leva ao divórcio é a falta de generosidade. Generosidade para com o outro, não somente financeira, mas em todas as áreas que afetam o casamento. Todas as vezes que você abre mão do seu prazer para dar prazer ao outro de alguma forma. E quando a gente vê que o povo não consegue mais ser generoso com Deus, ele não consegue ser generoso com mais nada. E quando a palavra diz no versículo 10 que o Senhor pede para que o povo chame, para que o povo venha ofertar na casa de Deus, para que haja mantimento na sua casa, o Senhor está falando especificamente de quatro áreas específicas, que eu gosto de chamar de que são os quartetos, o quarteto da vulnerabilidade. O Senhor está falando do pobre, o Senhor está falando da viúva, o Senhor está falando do estrangeiro e do órfão. E além disso, da própria tribo de Levi, que vivia, comia e se vestia com os mantimentos trazidos à casa de Israel. Então, por que a gente muitas vezes tem dificuldade de ofertar e dizimar na casa do Senhor? Porque nós não temos o entendimento do que isso pode levar a igreja do Senhor a fazer lá fora. Um crente, ele não simplesmente oferta e dizima para que ele possa prosperar. Na verdade, essa nunca deve ser a motivação do nosso coração. Nós dizimamos e ofertamos ao Senhor porque isso é uma forma de adoração. Se você for ler o livro do profeta Malaquias, ele fala de um estilo de vida. Ele chama o povo ao arrependimento porque ele quer trazer de volta ao povo a essência que se perdeu. Justamente por não ver o cumprimento de algumas promessas que haviam se cumprir no tempo certo. Mas como eles não conseguiam ver a concretização de coisas específicas, eles começaram a achar que Deus não era com eles. E muitas vezes nós agimos dessa forma, porque nós sempre andamos debaixo de uma cultura que tem sido quebrada nos dias de hoje, graças a Deus, de que você dá para receber algo em troca de Deus.
de que você pode até mesmo colocar Deus à prova, e a gente coloca mesmo, porque dizima, porque oferta. E a gente esquece que o maior privilégio é de seguir ao Senhor e de adorar o Senhor com o coração verdadeiro. E se aquilo que o Senhor quiser fazer ou não, é algo que é uma opção do próprio Senhor. Nós esquecemos que nós também dizimamos e ofertamos para que a igreja tenha um testemunho social lá fora. Para que o Senhor possa sim manter, alimentar pessoas. Poder manter um ambiente congregacional funcionando. Você está sentado no dízimo de alguém. Alguém pagou pela cadeira que você está sentado. Alguém pagou pela energia que está ligada. Alguém pagou pelo microfone que eu estou pregando. Nós precisamos entender que andar com Deus de uma forma que glorifique ao Senhor é um estilo de vida. O Senhor não quer te chamar para algo específico. E uma das nossas maiores dificuldades é a motivação. Porque nós somos motivados pelas coisas erradas. E muitas vezes nós queremos que haja primeiro a motivação para que a gente venha se mover. Enquanto na verdade nós precisamos nos mover por aquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já conhecemos e experimentamos do Senhor. Além de tudo, quando nós fazemos isso, a gente muitas vezes pode se perguntar, mas como assim? Um Deus que é espiritual, dizendo que eu estou roubando dele materialmente. Como assim? Deus que tem tudo, não precisa de nada. Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, vai dizer que o Senhor, ele não habita em templos construídos por mãos humanas, como se carecesse de alguma coisa. E se ele não carece de nada, por que ele me pede? Porque ele me pede renúncia, amor, esmola, oferta, dízimo, obediência, perdão. Nós precisamos entender que a palavra de Deus em si, ela é um convite a amar aquilo que Deus ama. E é isso que vai fazer com que o meu e o seu coração se torne parecido com Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele diz que cada um dê segundo o proposto o seu coração, ele não está pedindo para que você dizime ou oferte com esse coração caído. Ele não está pedindo para que você dizime e oferte com um coração corrupto de filho de Adão. Ele está pedindo para que você dizime e oferte com um coração refeito por Jesus. Porque sem um coração refeito, nenhum de nós veremos a Deus. E mais do que tudo, toda a nossa vida precisa ser uma motivação de adoração, de render glória ao Senhor. É por isso que eu não quero te convidar somente a ofertar, eu quero te convidar a adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor com os seus dízimos, adorar o Senhor com as suas ofertas. Porque se a gente enxergar o dízimo é tempo da lei. Não, nem lei é. Porque é coisa de 300, 400 anos antes de Moisés. Nós vemos os pais, nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, dizimando com um ato de celebração a Deus. Moisés só tornou algo que foi legal, que se tornou lei, mas que já acontecia há muito tempo de pessoas que eram amigas de Deus. Porque todo aquele que é amigo de Jesus não tem dificuldade de fazer aquilo que Jesus pede. E é isso que nós precisamos saber e nos mover, entender que a lei, ela era como uma placa que dava um destino, mas que Jesus é a própria concretização do destino final. É Ele que nos leva a ver e nos mover da forma como nós deveríamos. É Ele com que faz com que tudo que nós venhamos a fazer ou efetuar diante de Deus se torne um ato de justiça. Se torne um ato de algo que reflete ao Senhor, que é um espelho de Jesus. Então fica de pé. Separe a sua oferta de generosidade ao Senhor. Se você está visitando essa casa, você não é chamado para esse momento. Se você congrega em outro lugar, oferte, dizime no seu lugar, aonde o seu pastor te alimenta, o seu pastor te pastoreia. Esse não é um momento para você. Esse é um momento para os filhos dessa casa. E para você que tem, para você que não tem para ofertar, eu queria pedir para que você levante a sua oferta e nós vamos orar e consagrar ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela generosidade dos teus filhos. Eu agradeço, Senhor Jesus, por cada, Senhor Jesus, semente de adoração que será lançada nesse altar. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor seja com eles, para que o Senhor não permita que nada venha faltar, Espírito Santo, mas para que tudo se multiplique, Senhor Jesus, para que o Senhor seja com eles, na fidelidade deles, Espírito Santo, e que para tudo, Senhor Jesus, as tuas mãos estejam sobre essa casa, sobre esses lares, para que o Senhor repreenda, Senhor Jesus, tudo que há de mal, Senhor Jesus, não só na vida dos teus filhos que vão ofertar, mas principalmente na vida daqueles que não têm o que ofertar essa noite, porque nós sabemos que o Senhor quer o coração dos teus filhos. O Senhor não quer somente um ato ritualístico. O Senhor quer que tudo aquilo que seja feito com amor e devoção. Em nome de Jesus, traga sua oferta no altar. Eu vou pedir para que os pastores orem pelos dízimos, por favor. Amém, igreja? Paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, todos. Se você puder, dar a mão aí para o irmão que está do seu lado. E vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma noite, amém? Obrigado, Deus, por essa noite tão especial, marcada pelo Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor ministrou aos nossos corações, meu Pai. Essa semente foi plantada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que possamos levar, Deus, a Tua palavra viva e eficaz a todos aqueles que estão precisando, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa nos conduzir aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, colocando anjos ao nosso redor, da nossa casa, do nosso veículo. Em nome do Senhor Jesus, que nossa casa seja um ambiente de paz, de tranquilidade, de alegria no Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui somente para te render graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus incondicional e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Então nos digam amém. Deus abençoe.